Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula síncrona da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos falar sobre o divisor de tensão. Em seguida, nós vamos falar também do divisor de corrente. Claro, antes nós vamos falar um pouquinho da lei de Kirchhoff para a corrente. Bom, então, compartilhando a tela com vocês, para o circuito série, conforme nós vimos na aula passada, conforme foi argumentado, o circuito série é aquele onde que nós temos os componentes conectados em um determinado ponto de forma série, tem um ponto em comum. Aqui nós podemos observar como, por exemplo, três resistores conectados, R1, R2, R3, respectivamente de 6, 3 e 1 ohm, em série e também alimentados por meio de uma fonte de corrente contínua de 20 volts. Conforme vocês podem observar, o nível da tensão nessas resistências, elas serão divididas de uma forma equivalente ou proporcionalmente aos seus valores de resistência. Basicamente, existe uma fórmula onde nós podemos utilizar para facilitar a realização do cálculo da divisão de todos esses níveis de potenciais. Mais uma vez, eu deixo aqui claro que caso vocês tenham alguma dúvida ao longo das explicações, vocês podem me interromper, tá bom? Sem problema algum. Aqui está faltando um mega, eu sei, mas aqui é apenas ilustrativo. Por enquanto, nós não chegamos nos exercícios, certo? Então, a divisão do nível da tensão, basicamente, nós temos se nós tivéssemos um circuito composto por uma resistência em série com outra resistência, alimentados por meio de uma fonte de corrente contínua, eu vou chamar aqui de R1 e aqui de R2, tá bom? Então, nós temos o valor da resistência total entre esses dois terminais, o valor de R1 mais R2. Então, conforme nós vimos na aula passada, é bem fácil, né? É bem didático nós observarmos um circuito série e calcularmos o valor da sua resistência total. Eu acho que não tem nenhum problema para nenhum de vocês por enquanto. E a corrente em um circuito em série, observe esse circuito, se ele fosse alimentado por uma fonte de corrente contínua, eu não estou colocando níveis de potenciais por enquanto, aqui, né, apenas para a gente fazer uma explicação. Então, essa corrente, nesse circuito de corrente contínua, é o valor desse nível da tensão dividido por essa resistência total. E essa corrente, ela vai percorrer do terminal de maior potencial para o terminal de menor potencial. Então, essa corrente seria a nossa corrente nesse ramo, ou então nesse circuito. Seria ou a corrente total do circuito, ou então o nível da corrente total em um determinado ramo do circuito. Então, fica muito claro de observarmos que o nível da tensão 1 ou nível da tensão no resistor 1 é o nível dessa corrente multiplicado pelo valor dessa resistência, né? Essa resistência R índice 1. Só que nós já comentamos anteriormente que o nível do potencial desse ramo, desse circuito dividido por essa resistência, é o valor da corrente. Portanto, substituindo aqui como nível da tensão e aqui como o valor do potencial ou da resistência total,
vezes o valor de R1, né? Então, eu peguei e substituí I1, que é I, que é igual a E dividido por RT, e eu cheguei aqui no valor de tensão igual a exatamente o valor de R1 vezes E dividido por RT. Muito bem. Dessa forma, eu posso, de forma equivalente, eu posso fazer mesmo cálculo ou a mesma análise, né, para a outra resistência, aonde que nós temos o valor da corrente vezes o valor de R2, o valor do potencial em cima do resistor R2 série. Então, a tensão dividido pelo valor da resistência total vezes o valor de R2, né? Isso aqui é 1, é igual ao valor, por exemplo, de R2 vezes I dividido por RT. Sendo assim, conforme vocês podem observar que eu cheguei a essas relações onde mostra que o valor da tensão em cima de um determinada resistência ou resistor em série é exatamente o valor proporcional de sua resistência, vezes o valor aqui de E dividido por RT. Então, olha que interessante, eu posso algebricamente, matematicamente, simplificar essa forma como V índice X igual a R índice X vezes o valor da tensão total do circuito ou desse ramo em série que você está avaliando ou analisando, dividido pela resistência total. Mais uma vez, do circuito ou de um determinado ramo que você está avaliando. Veja bem que eu sempre falo de um determinado ramo ou do circuito série. Eu digo isso porque nem sempre você vai ter um circuito apenas série. Às vezes, ele vai ter alguns ramos do circuito que vai ter conexões que nós chamamos em paralelo, que eu comentei na aula passada também com vocês. E nesse caso, você tem que fazer a avaliação de ramo a ramo. Os resistores onde tiverem as conexões em série naqueles ramos, você faz o divisor de tensão nesses ramos. Agora, se o circuito for todo série, você já pode utilizar essa expressão para calcular os níveis de potenciais ou nível das quedas de tensões em cima dessas resistências que estão conectadas em série. Olha só que interessante. Se você pegasse esse circuito e calculasse por meio da corrente elétrica, igual nós estávamos fazendo anteriormente, ou muitos de vocês já fizeram em várias outras oportunidades, em vários outros cursos, você tinha que calcular a corrente e com a corrente você ia multiplicar pelo valor da resistência em cada uma resistências de cada um desses resistores para calcular o potencial em cada um dos resistores. Só que com o divisor de tensão, você pode simplesmente pegar o nível da resistência desse resistor, multiplicar pelo valor do potencial total de determinado ramo do circuito e dividir pela resistência total. E com isso, obter um nível de potencial em cima desse resistor ou dessa resistência. Certo? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Continuando, fazendo, claro, um exercício. Vou pegar aqui um exercício para vocês. Muito bem. Aqui nós temos um circuitinho em série, bem simples,
composto por duas resistências, ou dois resistores. E nós temos a solicitação do exercício dizendo o seguinte: determine os valores de R1 e R2 no divisor de tensão, ou utilizando o divisor de tensão, seria melhor, né? Da figura 5.3, que é essa. Para que VR1 e VR2 sejam iguais. Olha, então aqui nós temos que para os dois serem iguais, né, nós vamos ter um nível de resistência que também ela é igual. Então, nós podemos observar que para qualquer nível de resistência iguais, conforme eu mostrei anteriormente, a divisão será a mesma. Então, se o nível da resistência daqui, desse resistor superior, for de 1 ohm e o de inferior de 1 ohm, nós vamos ter a divisão idêntica entre essas duas resistências, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer com que o valor de VR1 para uma condição da resistência de VR1 ser igual a 4 vezes o valor de VR2. Então, para essa condição, nós vamos ter, primeiro, calculando o valor da resistência total, sendo igual o nível da tensão desse circuito, ou a tensão de alimentação do mesmo, dividido por essa corrente, nós temos 20 volts dividido por 4 miliamperes, elevado a menos 3A. Sendo assim, nós vamos ter que 20 dividido por 4, que 5, 10 dividido por 10 elevado a menos 3, 10 elevado a ter 5K. Isso, 5K. Isso, igual o nosso aluno disse. 5K ohms. Perfeito, perfeito. Então, nós temos aí para a resistência aí que nós estamos tratando de forma igual, 5K. Então, nós temos que para o R1 ser igual a 4 vezes o valor de R2, nós vamos ter que o valor da resistência total será igual ao valor de R1 mais o valor de R2, que é a somatória de todas as resistências que estão em série. Só que o valor de R1, eu estou levando em consideração ser 4 vezes o valor de R2, né? Então, nós vamos ter que o valor de R1 é igual a 4 vezes o valor de R2 mais o valor de R2. Com isso, nós temos o valor de 5R2. Então, o valor de 5R2 é só fazer agora a nossa substituição, sendo RT, ou a resistência total, que nós tínhamos calculado anteriormente, sendo igual ao valor 5R2. Agora, fazendo a substituição, né, que agora eu vou só inverter, tá bom, gente? Então, o valor de 5 vezes R2 é igual ao quanto que é o valor de RT, que vocês calcularam aí para mim? Aqui, ó, 5. Então, nós temos 5 vezes 10 elevado à terceira, certo? Então, o valor de R2 para a condição, nessa situação, de uma queda de tensão em VR1 sendo 4 vezes o valor da queda de tensão em VR2, nós vamos ter aqui 1K. 1K, perfeito. Ou 1 quilo ohm. Bem, então aqui nós temos um circuito onde ele forneceu o nível da tensão
o nível da corrente e nós levamos em consideração para uma situação onde que a tensão, ou a queda de tensão em VR1 sendo igual a 4 vezes a queda de tensão em VR2, o valor de VR2 tem que ser igual a 1K. Perfeito. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um outro exercício para a gente exercitar mais, tá? E acabou que eu não coloquei o valor de VR1, né? Mas é claro, né? Fica claro aqui para vocês que vocês já... É só substituir aqui novamente, né? O valor de R1 vai ser igual aqui a 4 vezes o valor de R2, que é 1 vezes 10 elevado à terceira. Então, é igual a exatamente 4 kΩ. Mais uma vez, porque nós estamos levando em consideração a corrente de 4 miliamperes e a tensão de 20 volts. Para essas condições, o valor da resistência total é de 5 kΩ, dividindo para esses níveis de potenciais que eu especifiquei, o valor de R2 é 1K e o valor de R1 é igual a 4K ohms. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? Muito bem. Qual é a vantagem, Guilherme, de eu fazer a utilização dessa forma? Bom, a utilização dos cálculos, utilizando o divisor de tensão, conforme eu mostrei anteriormente, é bem mais simples de você ir calculando corrente por corrente em determinados ramos em série e você ir calculando o nível da tensão em cada uma dessas resistências ou desses resistores. É muito mais fácil, sabendo que o nível da queda de tensão em cada resistência é proporcional ao valor da sua resistência, você fazer ali um divisor de tensão para facilitar, diminuir ali a quantidade de cálculos que vocês vão ter que realizar, tá? Então tem assim a sua utilidade,